Bom, então, primeiro seja bem-vinda, Thaís, aqui à nossa live, a arte, tá? E muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né, de fazer essa palestra para a gente. Estamos felizes em poder recebê-la. Então, fique à vontade. Muito obrigada, bom dia, pessoal. Eu que agradeço o convite, é muito bacana essa iniciativa de vocês. Acho que é muito, muito importante mesmo a gente discutir esses tópicos, né, dos impactos emocionais que a pandemia traz para a vida da gente. E então é muito bacana essa iniciativa da empresa. Fiquei muito feliz pelo convite. Bom dia a todos. E eu preparei algo bem para ser um bate-papo mesmo, sabe? De nós conversarmos. Então, assim, sintam-se super à vontade para perguntar, podem me interromper se ficarem em dúvida. Vamos fazer, assim, um bate-papo mesmo, que eu acho que fica mais gostoso, né? Fica mais descontraído. E qualquer dúvida é só vocês irem me perguntando, certo? Combinado. Gente, legal. Bom, quando a gente está falando de uma pandemia, a gente está falando de consequências psicológicas e emocionais, né? Então, a gente já tem estudos, evidências científicas dizendo, né, que toda pandemia tem mais pessoas que são acometidas psicologicamente do que pela doença, pela infecção ali da pandemia, né? Então, a gente já tem essa comprovação de que de 1/3 a metade da população acabam desenvolvendo transtornos psiquiátricos durante uma pandemia. Por quê, né, gente? Porque uma pandemia, ela traz uma questão muito forte de incerteza, de insegurança, de medo, né? Então, são muitos medos, né? Então, o medo de pegar Covid, o medo de perder Covid, o medo da incerteza do futuro, né? E aí vocês podem ir me confirmando se vocês sentem isso também, se vocês se pegaram em algum momento, né? Quando isso vai acabar, né? Algo que tem aparecido muito no consultório esse ano, principalmente, essa questão assim do, eu achei que ia ser 2020, achei que 2021 ia estar melhor, e aí essa questão de 2021 não está melhor, né? Ainda está muito complicada a questão da pandemia, e aí as pessoas vão realmente desanimando e tendo ali muitas consequências. E uma consequência, gente, muito, muito presente, né, é a ansiedade. O Brasil, gente, ele já é o segundo país com maior índice de ansiedade. Não sei se vocês já tinham essa informação, mas gente, é o país com um número de ansiedade muito alto e a pandemia, ela acaba agravando isso. Então, muitas pessoas estão sofrendo de ansiedade e nem todo mundo sabe, né? Então, a pessoa não sabe o que ela está sentindo. Então, é muito comum eu receber aqui no consultório os pacientes falando assim: tem algo de errado comigo, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa errada. E o que acontece, gente? Os sintomas de ansiedade acabam muitas vezes se confundindo com sintomas de Covid. Por quê? Porque a ansiedade, ela vai causar falta de ar, né? Numa crise um pouco mais severa, ela pode dar uma falta de ar, o coração dispara, então a pessoa ela vai ter dor de cabeça, enfim, tantos sintomas ali que a pessoa acaba se confundindo, às vezes vão para o hospital com uma crise de ansiedade, achando que é alguma outra coisa, acha que está sofrendo do coração, porque o coração dispara. E aí eu até falo, né, se você vai para o hospital, acho que é um lugar que a gente não quer ir nesse momento, né, porque ninguém quer pegar Covid, né. Não sei se vocês aí, alguém já pegou, como é que tá, sintam-se à vontade para compartilhar, enfim, o que sentiram, né? Se tiveram ali consequências emocionais muito graves também. Então, eu acho muito importante a gente falar de ansiedade, porque a ansiedade, ela tá super ligada à incerteza. Eu falo sempre isso com os meus pacientes. Tudo que é incerto acaba nos gerando ansiedade. Eu não sei o que vai ser, eu não sei quando vai acabar, eu não sei o que eu estou sentindo. Tudo isso acaba trazendo muita ansiedade.
Se a gente for falar, né, das consequências, né, a gente pode ter consequências físicas, né, então o coração dispara, começa a suar, insônia, muitos não conseguem dormir, e também aquela sensação de procrastinação, e aí é algo que as pessoas vêm relatando muito com o home office, né? Ah, eu estou trabalhando de casa e eu sinto que eu não tenho a mesma produtividade, né? Eu sinto que tem horas que eu me pego assim, eu estou ali para fazer, mas não vai. Isso pode ser uma consequência de ansiedade também. Às vezes o paciente até vem e fala assim para mim: nossa, será que eu estou com déficit de atenção, né? Será que eu estou desenvolvendo um TDAH? E às vezes é uma ansiedade mesmo, porque a ansiedade ela faz isso, né? Ela coloca muita coisa na nossa cabeça, mas ela acaba nos travando, né? E aí a gente não consegue fazer alguma coisa. Por isso que eu gosto muito de falar com as pessoas sobre dar nome para os nossos sentimentos. Gente, isso é tão importante. A gente precisa saber o que a gente está sentindo, né? Será que eu tô com ansiedade? Será que eu tô com medo? Ou será que eu tô com um sintoma mais depressivo porque eu tô mais desanimada, né? Então é importante a gente fazer essa análise das nossas emoções, que nem sempre a gente consegue fazer. Por quê? Porque a gente não é ensinado a isso, né? Então, assim, a gente está acostumado a ir lidando com as nossas emoções e às vezes a gente não sabe muito bem o que está sentindo, mas tudo bem, deixa isso para depois, né? Mas é muito, muito importante a gente dar nome, sabe? Dar nome para os nossos sentimentos, tentar reconhecer o que a gente está sentindo, até para a gente ver que tá tudo bem, é normal, não é saudável, mas é normal. Às vezes as pessoas perguntam, né? Elas falam assim, ai, mas é normal eu estar me sentindo assim, né? Eu não sei o que eu tô sentindo, às vezes eu tô desanimado, às vezes eu tô procrastinando, às vezes meu coração dispara, às vezes eu fico inquieto, né? Aquela coisa da perna inquieta, né? Às vezes a gente está numa reunião, a perna está inquieta, isso é um sintoma de ansiedade também, né? E é normal. Diante de tudo que a gente está passando, todo mundo foi afetado pelo Covid de alguma maneira, né? Eu converso muito isso com as pessoas. Eu falo, gente, não tem como, né? Todo mundo, pelo menos um álcool em gel e uma máscara tem, né? Agora, claro que alguns foram mais afetados e outros menos, né? Tiveram as pessoas que perderam parentes, as pessoas que pegaram Covid e ficaram internados ou perderam um emprego, algo assim, acabam sendo mais afetados, mas todos foram. Então, é normal que isso mexa com as nossas emoções. Mas ser normal não quer dizer ser saudável, né? Então, a gente vai trabalhar para lidar melhor com essa ansiedade. Gente, até queria fazer um exercíciozinho com vocês. Queria que vocês fizessem aí alguns exercícios para ansiedade. Por quê? Porque eu acredito que todo mundo, em algum momento, se pegue mais ansioso, né? Ah, ou porque viu uma notícia na televisão, ou porque alguém comentou que um amigo ou um parente está com Covid, ou porque está mais ansioso com o trabalho, uma reunião importante que vai ter, enfim, né? Quando ficar ansioso, existem algumas técnicas que ajudam muito. Por quê, gente? A ansiedade é o nosso corpo nos avisando que está em perigo, né? Então, quando a gente está assim, com qualquer coisa, no caso a gente está falando do Covid, né? Mas isso vocês vão levar para a vida de vocês, para muitas outras situações que vocês vão passar. Toda vez que o nosso
O áudio tá normal para todo mundo aí? Eu acho que eu não tô conseguindo escutar aqui, só para saber se sou eu, só comigo o problema. Ah, beleza, é só o meu computador então. Aí eu falei, gente, será que é uma Ah, beleza, dúvida? é só o meu Mas computador vamos então. lá. Gente, técnicas de respiração é muito legal, tá? Porque a respiração ela vai ajudar a gente a regular esse monte de emoções dentro da gente. Então, eu vou pedir para vocês, todo mundo, tampar aqui uma parte aqui do nosso nariz e nós vamos respirar fundo. Então, nós vamos aqui, respirar bem fundo e soltar bem devagarzinho, pelo nariz mesmo. Aí a gente vai trocar. Mais uma vez, a gente volta para cá, porque a gente começou. Solto aqui. Ou vocês podem fazer também, e aí é como cada um prefere. E troca o dedo. Gente, isso aqui, quando você tá numa crise de ansiedade, te ajuda bastante, tá? A diminuir, por exemplo, seus batimentos cardíacos. Por quê? Porque você se concentra na sua respiração. E o porquê disso do dedo? Porque isso concentra você, tá? Você vai ficar concentrado para você não se perder. Qual que é agora? Qual que eu vou trocar? Você precisa se concentrar em alguma coisa, tá? Eu Outra, tenho uma observação aí. tá. Tudo legal se você souber que você está ansioso. O Uhum. problema é que a maioria das vezes você não sabe que está ansioso. Boa, é verdade. Como identificar, né? Acho que é importante a gente falar então, né? Como a gente identificar que a gente está ansioso. Gente, a ansiedade é uma desordem, tá? Uma desordem que está acontecendo dentro da gente. Então, se a gente fala que a gente, assim, tá sentindo alguma coisa que a gente não sabe nomear, a gente vai observar. Eu estou triste? Não, eu só estou triste. Eu só estou desanimado, mas eu não sinto nada no meu corpo, tá? Então, assim, meu coração não disparou, eu não estou suando, eu não tô com dor de cabeça, eu tô para baixo, eu tô triste. Isso a gente vai falar também sobre sintomas depressivos, tá? Você tá triste, você tá desanimado, você vai procurar alguma coisa que te dê prazer, tá? Alguma coisa que seja prazerosa para você. Conversar com alguém, ouvir uma música, escrever. Eu tenho pacientes, principalmente desde que começou a pandemia, que começaram com muitos trabalhos manuais, que é muito legal para sintomas de ansiedade e sintomas depressivos, né? Então, seja um artesanato, uma pintura, tocar um instrumento, qualquer coisa que faça sentido para você e que seja prazeroso, tá? Isso você vai fazer se você estiver mais desanimado, tá? Agora, se você identifica que você tá assim com mais sintomas físicos mesmo, nossa, eu tô inquieto, eu tô assim sentindo, sabe, eu tô com vontade de correr, eu tô com vontade de fazer alguma coisa, aí muitos vão para compras online, muita gente tem relatado isso, né? Eu me sinto assim meio mal, meio sufocado, eu preciso comprar ou eu preciso comer, coisas que as pessoas relatam bastante também, né? Ai, nossa, aí parece que eu preciso comer, isso já são sintomas de ansiedade, tá? Aí já é super interessante fazer esses exercícios que eu estou passando para vocês, tá?
Será que eu respondi a pergunta? Sim, tá. Gente, outra coisa, já fiz a questão da respiração, ou eu não me identifiquei muito com esse exercício da respiração, o que eu vou fazer? Eu vou contar de 4 em 4, tá? Na minha cabeça. Eu gosto de usar com meus pacientes o número 4. Aí vocês podem usar Aí vocês podem usar o número que fizer sentido para vocês, tá? Então, vocês vão 4, 8, se vocês quiserem, vocês podem até ir dobrando, tá? 16, 32. É importante que exista uma sequência numérica, porque isso vai levar vocês à concentração. Gente, vocês lembram que falam muito para as crianças, às vezes, né? Quando você não consegue dormir, conta os carneirinhos. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar disso, né? É exatamente para isso, gente. E funciona. Por que que funciona? Porque leva a uma concentração, que baixa a ansiedade, tá? Uma coisa que eu gosto muito, muito também de passar para os meus pacientes, gente, escrevam. A gente entende muito mais as nossas emoções quando a gente escreve sobre elas. Eu até brinco com os meus pacientes que quando começa a terapia tem que comprar um caderno para ser da terapia. Por quê? Gente, escrever organiza os nossos pensamentos. Porque quando a gente vai escrever, a gente precisa dar um sentido para aquela escrita, né? Então, automaticamente, a gente organiza a nossa mente. Ai, Thaís, mas eu vou escrever o quê? O que vocês quiserem. Então, você pode escrever: estou me sentindo um pouco angustiado. Não sei muito bem o que se passa dentro de mim, mas parece que minha cabeça está confusa. Não sei, vamos escrevendo, vamos escrevendo, vamos escrevendo. Gente, o que eu tenho de pacientes que estavam em crise de ansiedade e conseguiram dormir ali, pegar no sono conforme estavam escrevendo, porque justamente aquela desordem toda que está na nossa mente, a gente vai organizando através da escrita, tá? E ainda tem uma coisa super legal, que quando você tem um caderno para isso, e você está no momento mais difícil, você escreve. Quando você volta a estar num outro momento difícil e você vai escrever de novo, você pode reler do dia anterior e lembrar que você ficou bem. Ah, olha só o que eu tinha escrito. Então, é super legal. Depois você revisita isso e fala, olha como passa. Por quê? Porque eu sei que isso traz uma angústia. E quando nós estamos, gente, numa crise de ansiedade, parece que não vai passar, né? Alguém aqui já teve crise de ansiedade, assim, do coração disparar, aquela angústia? Sim. Tá, legal saber, porque aí eu sei que eu tô falando coisas que vocês já sentiram, né? Que vocês conseguem, de fato, entender o que é. Gente, às vezes, o paciente, ele tá numa crise de ansiedade e ele me manda mensagem muito angustiado. Thaís, o que eu faço? Meu celular, gente, todos os meus pacientes têm, não tem problema nenhum. Até eu falo, gente, pode me mandar mensagem. Só que no momento que você está tendo uma crise, não tem o que a psicóloga fazer. Você vai ter que passar por essa crise, porque você já está na crise, né? Então, você vai ter essas técnicas para fazer ela se acalmar, mas não tem como fazer uma mágica que ela saia de você. O que dá é para a gente trabalhar para que ela seja cada vez menos frequente, tá? Para que ela não retorne, tá? Então, você vai escrever, você vai fazer a técnica de respiração e tudo mais. Só que existem outras coisas que a gente pode fazer que diminuem a chance da crise ser recorrente na sua vida. O quê? Uma alimentação saudável, tá? É muito importante, porque a gente tem alimentos ali que podem causar mais ansiedade. Questão de sono, uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes. Gente, não tem como a gente ter uma boa saúde mental e emocional se a gente não dorme bem, tá? E aí é por isso que a gente vai falar muito de higiene de sono. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito importante a gente cumprir ali, né, as horas de sono certinho, a gente se desligar um pouquinho antes de dormir. Às vezes tem pacientes que me relatam que
só conseguem dormir assistindo televisão. Gente, a televisão tem muitos estímulos, né? Estímulo visual, estímulo auditivo, muitas cores, assim como a tela de celular, né? Então, quando você vai dormir, 1 horinha antes, para com o celular, para com a televisão. Teve até a última palestra presencial que eu dei, né? Porque aí começou o Covid, eu tinha até levado de brinde para o pessoal um potinho de chá de camomila para fazerem antes de dormir, né? Então é importante. Então você vai se desligando para você ter uma boa noite de sono. Por quê? Se você dorme muito tarde e acorda tarde, você não vai ter a mesma qualidade do sono, né? Ah, mas eu vou dormir 8 horas do mesmo jeito. Mas você dormir 8 horas, por exemplo, durante o dia, que tem mais luz, tem mais som, né? É diferente do que se você dormisse ali durante a madrugada, tá? Atividade física é muito, muito importante. Mesmo nós estando em casa, tem muitos exercícios que dá para fazer, né? No YouTube tem muitos vídeos que vocês podem pegar para fazer exercício dentro de casa. É muito importante também. Por quê? Porque vai regular ali nosso nível de serotonina, né? Vai nos ajudar com sensação de bem-estar. E isso ajuda também nessas questões mais depressivas e de ansiedade, tá? Caminhada vai ajudar muito nessa questão da respiração que eu estava explicando para vocês, tá? Por quê? Porque qualquer desordem emocional, o nosso corpo sente. E se o nosso corpo sente, já desregula essa questão da respiração, tá? Uma coisa, gente, que passa despercebido por muita gente, mas que é muito importante, é a gente ter uma rede de apoio, tá? Eu sempre pergunto para os meus pacientes, quem é a rede de apoio de vocês? A quem vocês recorrem quando vocês não estão bem? Porque tem gente que está acostumado a carregar tudo sozinho, né? Ah, não, eu não falo para ninguém, eu não quero me preocupar. Outro sintoma de ansiedade aí, né, gente? Porque a ansiedade faz a gente querer dar conta de tudo sozinho. Ah, eu não peço ajuda, e a gente precisa pedir ajuda, né? Então, o que eu tenho visto muito também, né? Com as escolas fechadas, as crianças ficam em casa, então não sei quem aí tem filhos e tudo mais, mas assim, aumentaram muitas atividades, né, gente? Então, assim, ter que dar conta da casa, dos filhos, são muitas responsabilidades e a gente precisa pedir ajuda, precisa ter rede de apoio. Gente, isso é autocuidado também, tá? A gente conseguir pedir ajuda. E, claro, fazer uma terapia. Gente, isso ajuda muito. Por quê? Para a gente conseguir lidar com as nossas emoções, né? Então, a gente consegue ali dar nome, entender o que a gente está sentindo, o que está passando. A terapia, ela vai servir para isso mesmo, para a gente nos entender. Tanto que eu sempre falo, gente, terapia é autoconhecimento. Se eu me conheço, eu sei o que eu estou sentindo, né? Se eu sei o que eu estou sentindo, eu posso fazer alguma coisa com isso. Agora, se eu só estou angustiado, mas eu não sei o que é, eu preciso, então, procurar uma ajuda psicológica para eu conseguir entender minhas emoções, né? Ah, será que essa pandemia não pode despertar coisas parecidas que eu já vivi no passado? Pode, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado para observar isso tudo. A gente fala, por exemplo, da questão do trabalho dentro de casa, né? Então, os impactos são muito grandes. É uma fase de adaptação, é uma mudança, né? Então, se antes a gente ia para a empresa, via as pessoas, tomava um café junto, né? Falava um pouquinho do fim de semana, agora não tem mais isso. E eu falo com base no que muitos pacientes têm relatado. Eu falo, nossa, sabe que a gente entra na reunião, faz a reunião, já sai, e eu me sinto sozinho. Teve até uns meses atrás que começou a flexibilizar um pouquinho, né, essa questão do isolamento, e alguns pacientes trouxeram que foram fazer alguns encontros assim menores, né? Ah, foram jantar na casa de algum amigo e era estranho, falou, nossa, sabe que eu não vi a hora de eu ir embora? Parece assim que eu desacostumei a me socializar com as pessoas, né? Então, isso tudo causa muito estranhamento, né, na gente.
Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vamos fazer algo mais participativo aqui. Quem tem filhos? Quem aí tem filhos? Eu. Em fase escolar? Em fase escolar eles estão? Sim. Sim. Por quê? Aí nós estamos falando de uma atenção, né, gente, que precisa ser dado para essas crianças, para esses adolescentes, né? Eles não têm ainda uma maturidade emocional para lidar com essa situação. Nós, né, adultos, que já passamos por tantas coisas, às vezes a gente se pega não conseguindo lidar muito bem, né? Nossa, eu não aguento mais. Vocês imaginam uma criança, um adolescente, que é tão importante o contato com outros da mesma idade deles. Inclusive, até se fala agora sobre a geração C, que é a geração Covid. Ainda muito se discute sobre qual a idade que vai entrar nessa geração C, né? Então, alguns especialistas falam que vai ser até o ensino médio, outros falam que aqueles que estão na universidade também vão ser classificados como geração C, que é a geração Covid, a geração que foi muito impactada, né, pelo Covid nessa questão do isolamento, né? Então, se a gente for falar um adolescente, né, ficar mais de um ano sem ir para a escola, sem ter contato com os amigos, é muito complicado. Assim, aumentaram muito os números de adolescentes no consultório por conta disso. E até quando nós entramos na fase emergencial, aconteceu uma coisa até curiosa aqui na clínica, né? Porque eu fiquei muito assim, né? E agora a gente fecha, a gente não fecha, né? Deixa só atendimento online, porque nós podemos, né, estar abertos para atendimentos presenciais por ser área da saúde, então a gente tem todo o cadastro que nos permite fazer os atendimentos presenciais, mas por uma questão, né, de cuidado mesmo com o paciente, a gente acaba muitas vezes escolhendo pelo online. E aí, algumas famílias falaram, pelo amor de Deus, atende presencial, é o único lugar que essa criança sai de casa, é o único lugar que o adolescente vai. Se ele não for para o seu consultório, ele não vai ficar só dentro de casa, pelo amor de Deus, atende presencial, né? Então, é todo um cuidado também que a gente tem que ter. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui já pegou o Covid? Eu. Eu. Tá. Vocês tiveram sintomas graves ou foram só leves? Foi tranquilo? Mediano, meu. Tá. Eu Para só mim tive foi leve também. sintoma leve também comigo. Foi leve. Uhum. Mas, por exemplo, olfato e paladar totalmente alterado até hoje. Então, né, tem casos que demoram bastante para voltar, né? Eu tenho pacientes mesmo que relatam que até hoje não voltou. E olha só, né, gente? Então, tem essa questão rondando, né? Esse medo, né, de pegar o Covid. E aí, uma dica que eu gosto de dar. Não assistam TV, gente, não fiquem atrás de notícias. A gente precisa saber o que está acontecendo, evidentemente, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com as notícias, porque veja só, de todas as pessoas aqui que eu perguntei, né, se tiveram Covid, acho que deu ali metade, né, que pegaram Covid e muitos que relataram que foram sintomas leves. E muitas vezes o que a mídia acaba propagando são os sintomas graves, são as pessoas ali que precisaram ficar internadas, a gente sabe que é uma realidade, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes isso faz a pessoa ter muito mais medo de pegar o Covid do que de fato pegar o Covid, que é o que eles chamam de pandemia de medo e estresse, né? Que é o que acontece realmente com muitas pandemias, né? Que acaba tendo uma outra pandemia, que é a pandemia do medo e do estresse, né? Um medo tão grande de pegar por conta realmente ali de ver muitas notícias, de acabar sendo impactado aí pela mídia. Certo, gente? Estão me acompanhando? Tá legal para vocês nesse formato? Legal. Sim, tá ótimo. Tá, legal. Então, eu quero fazer outra pergunta para vocês. Alguém aqui
perdeu alguém desde que começou a pandemia, seja de Covid ou que não seja de Covid, mas perdeu alguém, passou por um processo de luto nesse momento? Sim. Sim, Uhum. sim. Tá. Gente, por que que eu tô abordando isso, tá? Porque isso também tem muito a ver com o nosso emocional. Por que que eu falei, gente, não precisa ser só quem perdeu por conta do Covid, tá? Qualquer, mesmo que tenha perdido por um câncer, um infarto, né, um acidente, enfim, todo mundo teve ali um velório e um enterro muito diferente do que estávamos acostumados, né? Gente, eu vou deixar uma dica aqui para vocês, tá? Todo mundo que entrou num processo de luto, tá? Durante a pandemia, precisa trabalhar a questão psicológica desse luto, tá? Por quê, gente? Porque o ritual do velório, do enterro, é muito importante para a gente elaborar aquele luto, né? É muito significativo a despedida, estar com as pessoas, né? Rodeado de pessoas que gostam de você, que te abraçam, e a privação de viver isso por conta da pandemia traz consequências bastante graves e que às vezes a gente não vê no momento, tá? Porque às vezes a gente na hora assim fica meio anestesiado e isso pode aparecer depois de anos, né? Então, é o que a gente até chama de luto patológico, né? Que é esse luto aí diferente, né? Que o Covid vem trazendo para a gente, tá? Então, é importante falar sobre isso, tá? A terapia é um lugar para falar sobre isso? É, mas também não é o único, tá, gente? Não vim aqui também falar que todo mundo tem que fazer terapia. Se você puder, ótimo, vai ser maravilhoso para você. Mas converse com alguém, né? Por isso que eu falei sobre a rede de apoio, né? Alguém que você goste, alguém que você confie, você pode falar sobre isso, tá? Ou escreva sobre isso, tá? É muito importante organizar esses pensamentos dentro de vocês, porque senão no futuro, quando vocês passarem por outro tipo de perda, isso pode vir à tona, tá? Então era algo também que eu queria trazer para vocês, e assim, eu acho que eu queria passar um pouquinho, sabe, do geral, e agora eu queria ouvir de vocês também, o que vocês querem saber, dúvidas, enfim, eu tentei passar um pouquinho do geral, né, e também estou aberta a ouvir vocês. Opa, Thaís, tem uma pergunta. Tá, vamos lá. Teve uma época que eu tava com muito ansiedade e aí me recomendaram tomar ansiolítico natural. Ansiolítico, tá. E aí eu comprei e deu bom na época, assim. Então, eu não sei se... Eu queria saber se é realmente bom ou não. Sim, é bom. Sem dúvida, você lembra qual que você tomou? Eu tomei Ansiodoron. Tá. É legal que você trouxe uma alternativa natural, né? Muitas pessoas acabam recorrendo aí a um remédio psiquiátrico e tudo mais. Tudo isso, gente, com certeza ajuda, tá? O que a gente precisa se atentar? Eu gosto de dar um exemplo para os pacientes que fica bem claro, tá? Imagina uma torneira aberta, tá? Essa torneira, a água que tá caindo da torneira, são ali os sintomas que a gente tá? A nossa demanda emocional, né? Seja um sintoma mais depressivo, seja uma ansiedade, seja uma crise de pânico, tá? Seja um medo. E o remédio, ele vai ser o rodo que vai puxar essa água. Então, sem dúvidas, é importantíssimo você ter esse rodo para puxar a água. Só que você tem que se atentar se eu tô puxando essa água, parou de cair? Porque às vezes era só um pouco de água ali que ia cair mesmo e ela ia parar, beleza? Tá ótimo. Agora, o que acontece? Muitos casos, às vezes é um problema que tá lá atrás da torneira, ou seja, a água não vai parar de cair. Então, você precisa de uma ajuda que feche essa torneira para você, porque só puxar a água não vai dar conta, tá? Então, ajuda, mas aí teria que ver o caso, né? Alguns casos só o remédio não vai te ajudar, tá?
Então, a terapia, ela poderia também te auxiliar a lidar melhor com as suas emoções. Por quê? Porque se você entra num estado, assim, emocional, e você resolve, ok, mas daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, você vai ter outra situação desafiadora na sua vida que te exija também passar por aquilo. Então, se você já tiver aprendido a lidar com suas emoções, você vai dar conta muito mais fácil, sem precisar recorrer a um remédio também, tá? Por isso que é muito cada caso é um caso, sabe? Eu sempre falo para o paciente, às vezes funciona para um, não funciona para outro, né? Se para o seu caso resolveu, tá ótimo. Tem muitos casos que resolvem, mas tem casos que não é o suficiente. Oi, aqui é a Cris que está falando. Oi, Cris. Eu queria falar do meu relato. Vamos lá. Eu sempre busquei, em momentos de estresse, de ansiedade, eu tenho 42 anos, nesse período eu acho que eu tive 3 crises de ansiedades, assim, que eu tive que parar no hospital, tá? Então, assim, são períodos longos, né, e aí acabava chegando em alguma crise. E eu sempre busquei terapias alternativas, cromoterapia, terapia holística, mesmo retiros espirituais, assim, coisas alternativas, nada de remédio, coisas do tipo. E sempre buscando, assim, um momento de conseguir entrar no eixo e tudo mais, né, de forma alternativa. Aí, o que eu percebi, com essa pandemia, as coisas complicaram. Por quê? Eu busquei aquele ciclo que eu conseguia me estabilizar, vamos falar assim, né? Então, eu voltei na cromo, fui fazer homeopatia e fui buscar outras fontes. Mas o meu subconsciente entrou num estado de alerta, assim, que não estava mais adiantando. E aí eu percebi que eu estava tendo crises de insônia constantes, por mais que eu tenha um bebê pequeno, toda a casa dormia e eu estava lá acordada, né? Não conseguia desligar de modo algum. E aí eu falei, bom, eu acho que agora eu tenho que mudar. Aí eu fui atrás de uma psicóloga. Foi o meu primeiro contato com um psicólogo. E eu digo assim, todo mundo deveria uma vez na vida conversar com uma psicóloga. Porque é diferente, né? Né? E assim, eu tive ganhos assim para a vida toda, assim, vamos falar, 8 conversas que a gente já teve, assim, foi muito bom. E assim, pela primeira vez, eu tô tomando um medicamento para me ajudar com essa questão da ansiedade, para dormir, para dar uma desligada, que eu não estava conseguindo, entendeu? E assim, eu acho que tudo a gente tem que conhecer o limite do nosso corpo, porque o nosso corpo começa a dar sinais. A gente vai até certo ponto de forma alternativa, né, para tentar daqui e dali, mas tem uma hora que a gente fala, não, eu não estou bem, eu preciso de um remedinho, né? E isso, o psicólogo te ajuda também a chegar nesse ponto, que a gente às vezes tenta se negar a falar, eu preciso, né, de uma ajuda. Sim. E o psicólogo te mostra assim, não, você está precisando e eu vou te mostrar, e ele te prova, né, com argumentos, e é muito interessante a conversa com o psicólogo, porque ele vai perguntando as coisas, aí você dá a resposta, você fala, tá vendo? Eu tenho que mudar. É você mesmo, chega no ponto, né? Exato. E aí eu acho muito bom, assim, e para mim tem sido bem legal. Eu ainda estou na fase de adaptação, eu estou na primeira semana do remedinho, mas está sendo bem diferente, assim, sabe? Eu acho que só o fato de conversar com a psicóloga, algumas técnicas, assim, do dia a dia que ela me passa, assim, eu estou achando bem interessante. Cris, que legal ouvir o seu relato, muito bacana. E é exatamente isso que você falou, né? Então, você falou sobre as terapias alternativas, o retiro espiritual. Gente, tudo isso ajuda. E então, assim, eu sempre falo para os pacientes, não tem certo ou errado, né? Eu nunca vou falar para um paciente meu, ó, procura isso que é certo, isso é errado. Não, jamais. É o que faz sentido para você, tá? Cada um tem a sua história, cada um tem a sua crença, né? E cada um vai buscar o que faz sentido para si. Tudo isso, gente, são pontes que nos apoiam muito. Inclusive, eu até
dou uma dica para os meus pacientes, um exemplo, na verdade, né? Eu falo assim, imagina uma sala, né? Todo mundo está dentro de uma sala. E essa sala tem um telhado, né? Tem um teto. E ela tem 4 paredes que sustentam esse teto. Uma sala, ela não vai sustentar um teto ou um telhado com uma parede, né? Precisa de 4 paredes. Se tiver faltando uma, ela vai ficar meio torta, talvez ela até aguente. Mas a gente precisa de uma rede de apoio, né? A gente precisa de coisas que nos ajudam, né? Então, por exemplo, a questão da fé ajuda muito, com certeza, né? Então, se a gente fala num processo de luto, quem tá passando por processo de luto, né? Gente, se você acredita em alguma coisa, né? Depois da morte, isso vai te ajudar a lidar com o luto, né? Independente do que você acredita, né? Se você acredita em vida após a morte, se você acredita em céu e inferno, se você acredita que ali acaba tudo, não importa o que você acredita, mas acredite em algo, né? Estude alguma coisa, porque isso vai te ajudar a passar pelo processo. Só que, às vezes, isso não é o suficiente. E aí é o que a Cris trouxe aqui pra gente, né? Gente, vamos pensar que nós estamos numa carga de estresse muito alta. Há 1 ano atrás, se alguém falasse para vocês que em abril, né, última semana de abril de 2021, nós estaríamos como nós estamos, vocês acreditariam? Jamais. Não é? Todo mundo achava que isso fosse passar mais rápido. Então, olha o estresse que isso gera, né? E quando a gente está num nível maior de estresse, às vezes algumas terapias alternativas não são suficientes, tá? E aí foi quando a Cris buscou a psicóloga. E assim, né, Cris, eu sou suspeita para falar, mas eu também acho que todo mundo deveria, uma vez na vida, passar por psicólogo, porque é algo totalmente voltado à sua história, né? Então, quando eu recebo um paciente, é só sobre ele que a gente vai falar. Então, ele me conta uma coisa, eu não vou contar para ele, né? Nossa, comigo você não sabe o que aconteceu. Ah, eu já passei por algo parecido. Não, é um tempo dedicado somente à sua história, com intervenções que façam sentido para você, né? Então, aqui eu trouxe algumas técnicas gerais, né? No intuito de vocês aí aproveitarem, fazerem alguns testes e ver o que funciona para vocês. Mas, se você está num processo de terapia, não. Aí vai ser algo totalmente voltado à sua história. E outra, gente, entender a sua história. A terapia, ela não muda o seu passado, não muda a sua vida, né? O que aconteceu, aconteceu. Mas ela pode mudar a maneira como você enxerga aquilo, a maneira como você relata. E isso te ajuda muito, traz muito bem-estar. Cris, eu fiquei muito feliz com o seu relato, saber que você buscou essa ajuda, que está fazendo tanto sentido para você. E você vai ver que quanto mais sessões passa, melhor vai ficando. Ah, eu não tenho dúvida. Para mim, até a minha psicóloga, ela brinca, né? Ela fala assim, como você aguentou ficar 40 anos sem passar no meu consultório? É engraçado, né? Mas a gente sempre busca um método, né? Que a gente, às vezes também por preconceito, assim, último recurso. Ah, só quando eu estiver doidona eu vou no psicólogo, só quando eu tiver, sabe aquela coisa assim? Sim. Psiquiatra não vou de jeito nenhum. Mas aí você vê que é um negócio tão assim, de boa, tão tranquilo e te ajuda tão rápido que você se arrepende de ter perdido tempo em algumas coisas, sabe? Exatamente, é isso mesmo. Vocês sabem, gente, que eu, por exemplo, não uso jaleco. Vocês podem ver que eu não tô de jaleco, né? Justamente para não dar essa cara de doença, sabe? Eu falo assim para os meus pacientes, gente, você não tá doente, né? Você só tá querendo se conhecer, você só tá querendo lidar melhor com as suas emoções. Mas, infelizmente, a gente ainda tem esse preconceito, né? Acha que precisa estar muito mal, que precisa estar numa cama com depressão para buscar a ajuda de um psicólogo. Eu queria fazer uma pergunta. Vamos lá. Alessandra. Eu, em outro momento que teve também a volta das aulas, eu deixei minha filha voltar nas aulas normal, assim, e para mim tô tranquila, e eu achava que não ia acontecer nada, e realmente não aconteceu nada. Só que aí depois parou de novo. E nesse parou de novo, eu perdi 4 parentes de Covid. Agora voltou às aulas.
Eu não sei se é porque agora eu tô assim, com tanto medo de ela trazer uma doença e aí a gente perder mais gente, que agora eu já não deixo mais voltar. Então, eu não sei se está correto ou não esse pensamento, porque na realidade antes eu não tinha essa preocupação, assim, eu deixei voltar antes. Agora eu não consigo mais deixar, porque eu tenho medo de perder mais gente. Aí eu fico nesse impasse. Alessandra, sinto muito pelas suas perdas, né? É muito difícil perder alguém. E ainda mais nesse momento, né? Ainda mais por Covid, acho que isso piora bastante essa questão do luto. E quantos anos tem a sua filha? 10. 10, tá. Então, não tem certo e errado, viu, Alessandra? Até porque é a primeira vez que a gente está passando por isso, né? Então, assim, não tem como a gente falar, né? Tem muitas mães, pais que trazem mesmo este questionamento para o consultório, né? E aí eu deixo ou não deixo voltar, estou com medo, né? Então, é muito delicado porque não tem certo e errado. Vai ter o que você se sente mais confortável, tá? O que você lida melhor. O que eu diria para você, tá, Alessandra? Se você não estiver se sentindo segura, tá, para mandar a sua filha para a escola, visto que realmente, né, pode ser que ela pegue, que ela traga, e vocês já estão passando aí por um momento delicado de perda, eu diria para você, deixa ela em casa, então, mas tenta trazer alguma colega que a mãe também tenha, assim, esteja tomando bastante cuidado com o Covid, nem que seja num ambiente aberto, numa praça, sabe? Mas para ela ter um pouquinho de contato com alguém da idade dela, tá? Se possível, isso ajudaria, porque ela já está com 10 anos, né? Então, assim, quanto mais cresce, mais necessidade vai ter de ter esse contato com alguém da idade dela, tá? Então, assim, eu tenho visto um sofrimento muito grande das crianças e adolescentes, né? E a gente precisa olhar um pouquinho para isso deles, né? Então, assim, eu entendo essa preocupação com a escola, entendo perfeitamente, mas dentro do possível, se a gente conseguir promover algo ali com bastante responsabilidade para ela ter um pouquinho de contato com alguém da idade dela, acredito que possa fazer muito bem para a saúde mental e emocional dela. Obrigada. Imagina. Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Tudo tranquilo, gente? Thaís, minha xará, eu queria falar um pouquinho. Eu também sou da psicologia, né? Eu trabalho aqui na seleção. Que legal. É importante dizer sobre saúde mental, né? E acabar um pouco com esse estigma de buscar ajuda, de buscar autoconhecimento. Eu sou humanista, não sei a sua abordagem, mas a gente trata até com o cliente. Ele não está passivo de nada. A gente está na mesma estação, né? Sim. Então, e esse momento, ele requer isso. Não tem Então, casos aumentando, idosos depressivos por conta do isolamento. Sim, então, é algo muito importante, a gente tem que colocar em pauta, tem que trazer, tem que entender, tem que buscar ajuda. O momento pede. Vai pedir ainda, porque a pandemia vai rolar um pouco ainda, né? Exatamente. Então, é muito importante. Que legal, Thaís. Então, minha xará e colega também, né, de profissão. Eu trabalho com a psicanálise, né, com a abordagem da psicanálise, mas gosto bastante também da humanista. Inclusive, aqui na clínica, a Lavi tem psicólogo humanista também, né? E até compartilhando aqui um pouquinho com o pessoal, né? Nem todo mundo sabe essa questão de abordagem, né, gente? Quando nós fizemos o curso de psicologia, a gente se forma, nós somos psicólogos, né? Quando a gente escolhe atuar ali na área clínica, né, de consultório, a gente escolhe uma forma de atuação, uma abordagem que vai pautar o nosso trabalho. Então, a gente vai ter a psicanálise, a comportamental, a humanista, e assim, todas funcionam, todas levam para o mesmo lugar, não é, Thaís? É só a forma de trabalho que é diferente, o resultado é exatamente o mesmo. E aí, é maneiras que trabalham.
trabalha, né? Algumas abordagens trabalham de uma maneira, outras de outra, e o ideal é que quando vocês procurem um psicólogo, vocês avaliem se aquele psicólogo trabalha de uma maneira que vocês se identificam, né? Às vezes alguém vai e te indica, olha, vai nessa psicóloga que ela é boa, mas você não se identifica, é normal, acontece, não quer dizer que o profissional seja ruim. Às vezes você se identifica com outro tipo de trabalho. Procure um profissional que você se identifique. É super comum, às vezes normal, a pessoa ir num psicólogo e de primeira não dá certo, procurar um outro, às vezes, me sinto mais à vontade com um psicólogo homem, me sinto mais à vontade com um psicólogo mais velho, é normal. Procurem alguém que vocês se identifiquem. Veja que a Cris compartilhou o relato dela aqui com a gente, né? Como a terapia tem ajudado ela, e acredito que seja porque ela encontrou uma profissional que ela se identificou, e aí o trabalho flui, que é uma beleza. É isso, gente, de dúvidas? Sim? Então, eu queria compartilhar com vocês que eu, então, sou psicóloga, né, como eu falei para vocês, e eu tenho uma clínica que é aqui em Campinas, então, aqui acho que tem gente de outras cidades também, né, que não são de Campinas, mas a gente oferece atendimentos online também, tanto em psicologia quanto em nutrição, que a gente também tem nutricionista, temos fisioterapeuta, fonoaudióloga, temos, acredito aí que o RH tenha compartilhado com vocês, ou vá compartilhar, né, um pouquinho dos nossos serviços. E então nós fechamos uma parceria, tá, com a Arte, de fornecer um desconto, tá, para vocês que são funcionários, e também para marido, esposa e filhos, tá? E dependentes, tá? Também vão ter esses descontos aqui na clínica, tá? Em todos os serviços, para atendimentos online e presencial. E também eu queria oferecer para vocês, durante todo o mês de maio, tá? Uma sessão ou comigo ou com outra psicóloga aqui da clínica, que tem outras psicólogas também, tá? Inicialmente comigo, mas aí se eu não tiver agenda, eu acabo passando para outra psicóloga, um atendimento sem custo, tá? Para quem se interessar aí, pode ser para vocês ou para filhos, tá? Para família. Durante o mês de maio, vocês podem marcar para vocês terem essa experiência mesmo, sabe? De passar, deixa eu entender o que é isso, porque a gente só entende quando a gente realmente passa, quando a gente vai para a sessão, tá? Então, acredito que o RH vai disponibilizar para vocês o número, o contato, para que vocês agendem, quem tiver interesse aí, uma sem custo para vocês verem o que é e como pode ajudar vocês. Aí depois, se vocês quiserem continuar, fiquem à vontade, se não quiserem, tá tudo bem também. Legal, muito obrigada, Thaís, por dedicar esse tempo aí a nós, e também sei que você se dedicou antes também para preparar esse tema para a gente. Foi muito legal, né, aprender um pouquinho e ouvir um pouquinho mais. Esse tema a gente precisa falar, né, e ficamos muito felizes de você ter aceito o nosso convite, tá bom? Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho, e assim, caso, gente, tenham, surgiu uma dúvida que eu não perguntei, enfim, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo, podem pedir aí meus contatos para a Amanda, ela passa, podem me perguntar, me mandar uma mensagem, enfim, fico disponível para ajudar vocês. Perfeito, muito legal. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Thaís. Obrigada. Obrigado, Thaís. Obrigadão. Obrigada, Thaís. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada, gente. Bom dia para vocês. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos.